Universidades integradas. Dessa forma, a ciência não tem fronteiras. Trabalhando conceitos novos, nanotecnologia e tantos outros temas, as universidades brasileiras e norte-americanas, em um único compasso, trabalham ciência de uma forma singular. A SBPMAT, professor, como foi organizada e de que forma o professor pode chegar a uma explicação do que foi o conteúdo e os resultados desse congresso? Primeiramente, eu gostaria de dizer que a sociedade, como nós já mencionamos aqui, a Sociedade de Materiais no Brasil, ela tem 10 anos, é muito jovem. E ela evoluiu extraordinariamente bem. A comunidade, toda a comunidade de ciência dos materiais, envolvendo físicos, químicos, engenheiros de materiais, engenheiros em geral, mecânicos, e agora, entrando a parte de biomateriais para a saúde e outras aplicações, realmente a sociedade evoluiu de uma maneira espantosa. Os congressos da sociedade têm crescido de uma maneira sempre progressiva, né, em todos os congressos. E nesse último congresso nós tivemos uma participação massiva, recorde, com aproximadamente 1.500 participantes, e como o professor Gary Messing já mencionou, com uma quantidade muito grande de mulheres participando nesse congresso. Também é de mencionar a participação de jovens nesse congresso, um total de 65% de alunos de graduação e pós-graduação no congresso. Quer dizer, isso nos dá realmente uma perspectiva de crescimento da ciência de materiais no Brasil. Porque o futuro realmente da pesquisa de materiais pertence a esses jovens e professores jovens, né, docentes jovens, pós-docs, participando de uma maneira extremamente ativa. O que nós pudemos ter como resultado também positivo foi a participação efetiva de todos porque o Congresso de Ciências Materiais da SBPMAT, que é o MRS do Brasil, é um congresso que envolve muita participação em posters, discussão em posters. É a forma do congresso, porque existem muitos trabalhos, foram inscritos 1.800 trabalhos aceitos para apresentação, e a maneira mais fácil de se discutir são nos posters, de maneira efetiva. E uma participação enorme da comunidade, tá? O que não acontece normalmente em muitos congressos que a gente tem participado. É de se mencionar também, né, que a sociedade ela cresceu dessa maneira graças às lideranças que aqui tiveram, né, que começou nessa sociedade. E eu posso mencionar aqui, como segundo presidente, o professor Elson Long, que foi o segundo presidente da sociedade, e que deu um impulso enorme naquele momento em que a sociedade não tinha recursos, e ele conseguiu, como presidente, organizar um congresso em Foz do Iguaçu com enorme sucesso, apesar de trazer muito, com a sua liderança, trazer muito pessoal do exterior, tá? E esse é o ponto forte da sociedade também. Cada vez mais a sociedade tem a participação, cada vez mais, de pesquisadores ilustres do exterior. Grandes nomes da ciência, de materiais do exterior têm participado. Este ano nós tivemos 8 plenárias com excelência em todas as 8 plenárias. Digamos assim, o feedback que nós tivemos da comunidade foi de que todas as plenárias, né, foram extremamente importantes para a comunidade e foram de altíssimo nível. O professor Edson Leite também deu uma plenária, o professor Gary Messi deu uma excelente plenária no último dia, com uma participação muito grande da comunidade, que é o que nos alegrou muito, né, nesse congresso. Realmente a sociedade contou também com um organizador ilustre, né, de um dos simpósios, que é o professor Harry Tuller, que tem uma cooperação conosco, com o nosso grupo aqui, com o LIEC,
em sensores, que também ele apresentou também uma plenária extremamente atrativa para a comunidade. Em suma, nós estamos buscando essa interação com mais pesquisadores de todo o mundo, especificamente com os americanos, com os europeus, e de uma forma geral a nível mundial. Em suma, essa é uma avaliação que nós fazemos e nós vemos com grande otimismo a grande evolução que nós estamos prospectando para o futuro. Okay, we have here visiting us Professor Gary Messing, and this is his second visit to Brazil. He visited us perhaps 20 years ago, and at this time, he came to give a plenary lecture to the Material Research Society of Brazil, SBPMAT, and I would like to ask Professor Gary Messing. He knows very well about our community, especially the community of materials, ceramic materials. So I would like to ask him what is his impression about the growth of our society, especially in ceramic field and also in the material science in general. Well, thank you very much, Professor Varela. Well, it was a great pleasure to be at the 10th Materials Research Society meeting. It was my first MRS meeting here in Brazil. It's actually quite an impressive accomplishment. 20 years ago, of course, MRS did not exist here in Brazil. And actually at that time was about maybe 7 or 8 years old in the United States. And so I think it's a great accomplishment that the MRS now has evolved to such a strong meeting as we saw in Gramado. It was very impressive to see the range of science that was being presented there, not only in the ceramics but also in the metals and also polymers. And also very impressive was the scope of the attendees. A very young audience, very good for the future of Brazil. But also it was very encouraging to see so many young women coming up through the sciences and engineering. This, I think, is a very strong suit for Brazilian science to have so many women in the sciences. In the United States, we struggle to encourage young women to come into the sciences, but here it looks like it is a natural thing to happen. From the point of view of ceramics, of course, I know of Professor Varela's and Professor Longo's and Leite's work here in Brazil. Certainly they are at the forefront of what's going on in terms of advanced ceramic materials, particularly electronic ceramics, ceramics that are used in piezoelectric applications, materials that are used in sensor applications, very strong in terms of the application of chemistry and chemical principles to the synthesis and development of these materials. We saw many really brilliant presentations on this as we were in Gramado. Professor Varela, you have come a long way since 20 years ago when you were just a young guy. But I congratulate you on the development of the discipline. I might also add that there also was a very nice presentation by Dr. Pendofelli, who is one of the strongest men, I think, in the world in the area of refractory materials. And he gave one of the plenary or invited presentations, also extremely strong, also very important for the high temperature materials discipline. Ok, o professor Gary Messing colocou que essa segunda visita dele ao Brasil, e ele notou um crescimento enorme na comunidade de materiais, especificamente na comunidade de materiais cerâmicos e toda a comunidade de materiais de maneira geral, e o aumento substancial da criação da Sociedade Brasileira de Materiais, e durante esses 10 anos cresceu de uma maneira substancial, e no momento que ele veio, há 20 anos atrás,
não existia essa sociedade, e a sociedade americana tinha 8 anos naquela época. Então, falando especificamente sobre o Congresso, ele mencionou o alto nível das apresentações, especificamente um trabalho, uma apresentação do professor Pandolfelli, né? E o alto nível da pesquisa que é feita aqui no Brasil. O professor Elson Longo, também uma pessoa ativa, bem participativo dentro da sociedade e do Congresso. Ele faz agora as suas considerações a respeito do Congresso em questão. O professor Varela está de parabéns, porque ele quebrou um certo nível. As pessoas pensavam que a nossa sociedade não ia passar de 1000 participantes. É a primeira vez que ele, como presidente, em Ouro Preto, um local que as pessoas sabem difícil acesso, ele já quebrou essa barreira dos 1000 participantes. E agora ele extrapolou com 1.500 participantes. E com ilustres conferencistas, como o professor Gary Messi, o professor Edson Roberto Leite, o Henry Tuller, Henrico Traversa. Realmente a nossa sociedade está se internacionalizando. É importante que o país permeie, não somente com a América Latina, mas com a América do Norte, Europa, o Japão, para nós nos tornarmos, fazermos uma ciência de melhor nível, porque só a melhoria de nível, se a crítica, se nós não temos pessoas que critiquem a nossa ciência, não é evolução. Desta forma, eu parabenizo o professor Varela, esse novo nível que a nossa sociedade chegou, com 1.800 trabalhos, que é um recorde para a nossa sociedade. Entendendo também a importância do Congresso, o professor Leite faz as suas considerações. É fácil comentar a evolução que teve, né? Só os números já falam dessa evolução, mas o mais importante é quando a gente acompanha a história da sociedade, né? A gente vê que 2 pontos são importantes. Primeiro foi a consolidação da sociedade, conseguida pelo professor Elson. Foi muito importante a participação dele como presidente, né? Ele conseguiu estruturar de forma bem eficiente a sociedade, né? E nesses 2 últimos anos, o professor Varela, com um trabalho brilhante, ele conseguiu não só aumentar o número de trabalhos, né, mas também internacionalizar bastante a sociedade, né? E com isso, quem ganha é exatamente os pesquisadores em ciência dos materiais no Brasil. Sem dúvida nenhuma, agora a gente tem um meio, né, e um congresso que a gente se orgulha e que com certeza vai trazer grandes progressos para a área no Brasil. Temos que ressaltar que esta reunião que nós tivemos aqui, o objetivo, o foco comum foi o seguinte: o desenvolvimento da ciência no nosso país. Eu gostaria só de comentar, finalmente, a evolução da ciência no Brasil. Ela foi acompanhada por uma criação, principalmente das ciências de materiais, foi acompanhada por uma criação, evolução de uma sociedade. Uma sociedade que começou nos Estados Unidos e está se internacionalizando. E é evidente que uma sociedade forte de ciência, fazendo ciência de alto nível, tem que ter uma sociedade forte e internacional. A SPBMat, que é o MRS Brasil, ela está integrada numa União Internacional de Ciência dos Materiais, de MRS. Ela faz parte exatamente para comungar com as boas práticas que existem em interação de cientistas, e isso vem facilitar
essa integração internacional de todas as comunidades trabalhando em ciências dos materiais. So I guess as a kind of a final comment, you know, I come from Penn State University, and the Materials Research Society actually started at Penn State University. Professor Rustam Roy was kind of the person who had the brainchild to bring the materials community together under one umbrella. A number of years later, of course, the MRS moved to Pittsburgh and became now an international organization. It's so impressive that MRS now has organizations all over the world, and the one in Brazil is very impressive. I might also go back to one comment I made earlier, and that is the number of young people at the MRS meeting this time speaks very, very highly about the future of materials in Brazil. It's incredible the number of young people that are coming into the field. They will be the young people that will go abroad to take knowledge from other countries and then bring it back to Brazil and to create new economy, new companies, and really to, you know, solidify the unity of the materials community. It's a very global community, as you can well see. I have a Serbian guy over here on my left. I come all the way to Brazil to meet a Serbian guy, but this is so typical of our materials community. We are very international and very unified in our pursuit of excellence, and I'm very, very pleased to see Brazil being so highly promoted to go in this particular direction. O professor Gary Messing, os comentários finais, ele mencionou que foi em Penn State que começou o MRS. Eles começaram em Penn State e essa sociedade cresceu. Depois a sede era na State College, que é no centro da Pensilvânia, e o headquarters da sociedade mudou para Pittsburgh. Ele está muito satisfeito de ter vindo, principalmente o que ele comentou das pessoas jovens aqui no Brasil e o grande futuro que ele enxerga na comunidade brasileira em ciência dos materiais, fazendo esse movimento de interação com outros países, interação com outras universidades. E essa comunidade é muito unida, ela percebe, ela é bem transversal, essa transferência de conhecimento, principalmente dos jovens, participando em laboratórios de todo mundo. Eu quero também falar sobre isso, que na Iugoslávia também era um dos primeiros países que desenvolveram muito ciências dos materiais. Era uma maior conferência no mundo, congresso na Iugoslávia, porque só na Iugoslávia poderia se encontrar pessoa nessa época dos Estados Unidos e pessoa, por exemplo, da Rússia. Gary Messing também, eu acho, ele participou nesses congressos que era mais de 20, 30 anos atrás. Tem vários esses congressos. Isso era um bom começo da internacionalização dessa ciência dos materiais. Também quero falar que nível desse congresso SBP-MATI, que foi incrível, esse número de trabalho, jovens pesquisadores e participar deles são muito bom. Para mim isso é uma força brasileira muito, muito grande nessa área. Fica fácil falar agora porque os comentários foram bastante concordantes, né? Eu concordo com tudo que foi dito. Eu acho que o congresso foi muito bom. A interação internacional é o caminho, né? E concordo também o número que o professor Varela nos deu de 65% dos participantes serem estudantes. Isso mostra que realmente a ciência dos materiais no Brasil tem um futuro, e um futuro brilhante.